Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o que é uma doença permanente, né? O que o INSS considera como doença permanente que dá direito ao benefício? Agora, veja bem, nós sempre falamos que não é a doença que dá direito ao benefício, e sim a incapacidade que ela causa. Mas existem certas doenças que são reconhecidas pelo INSS, pelo Departamento de Trabalho, dentro do regime de CLT, dentro das empresas estatais, são doenças que são consideradas sem cura. E essas doenças geram, sim, aposentadorias e diversos benefícios para segurados. Por que isso? Porque essas doenças já são conhecidas e tratadas por especialistas que afirmam que essas doenças são incuráveis. Então, quem contrair essa doença, quem descobrir que tem essa doença, essa infelicidade, né, que é, ninguém gostaria de estar doente, mas se acontecer, você já deve saber que você tem direito rapidamente a começar a receber um benefício do INSS. Inclusive, o tratamento você pode fazer dentro do próprio INSS. As custas podem ser, sim, assumidas pelo INSS. E é através desse vídeo que nós vamos esclarecer todo esse assunto. Então é muito importante que você acompanhe até o final para você estar bem informado, saber dos seus direitos. Meu amigo, minha amiga, estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aproveitem todos os nossos conteúdos já existentes no canal, que já ajudaram muita gente, tenho certeza que vai ajudar você também. É uma doença permanente. É uma deficiência ou uma doença grave, são uma patologia de evolução prolongada e permanente para as quais ainda não existe cura, tá? Que comprometem severamente a saúde e a funcionalidade dos que dela padecem e acaba quase sempre afetando-lhes também a situação econômica, financeira e profissional. Então, olha só como é reconhecida essas doenças e não tem nem como negar, né? Agora, quais são essas doenças? Eu vou citar algumas delas aqui, reconhecidas na legislação brasileira. A AIDS, a alienação mental, a cegueira, a contaminação por radiação, a doença de Paget, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla. Olha, existem outras doenças, eu não sou médico, eu não estou atualizado com esse tipo de legislação, com esse tipo dessas doenças, mas essas são as principais, e elas são consideradas praticamente incuráveis. Então elas geram sim prejuízo econômico, prejuízo pessoal, prejuízo profissional. Então elas dão todo tipo de assistência, no caso do INSS, para um beneficiário, para quem é segurado, para quem contribuiu com o INSS. No caso, aqueles que, por exemplo, têm uma deficiência, nunca contribuíram, pode ser até uma criança, tem direito ao benefício de prestação continuada. O INSS dá suporte para essas pessoas através desse benefício assistencial, desde que atinja também, desde que se qualifique, atendendo a alguns requisitos. No caso do BPC, é aquele negócio, não pode passar de 1/4 de um salário mínimo a renda per capita, quer dizer, cada pessoa dentro de uma família não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Se já existe, por exemplo, alguém que recebe o BPC dentro de uma casa, por exemplo, um idoso com mais de 65 anos, e uma criança vai ter direito ao BPC, ela pode receber, e ela não vai ultrapassar a renda desse idoso, não vai ultrapassar essa renda per capita, por quê? Porque não vai entrar nos cálculos. Nesse caso, então, 2 pessoas dentro de uma casa podem receber, sim, o BPC, tá? Essa é uma dúvida que nós estamos tirando aqui. Quanto tempo dura um auxílio de incapacidade permanente? Bem, você vai ser obrigado, é claro, a comprovar que você tem essa doença ou qualquer outra, que existem doenças aí, a cada dia aparece uma. Então, você vai ter que comprovar que essa doença está lhe causando uma incapacidade, que ela é incurável, que não tem resultados nenhum dentro de tratamentos e que você está realmente vai carregar essa doença até o resto da sua vida. Por isso você tem direito a receber um benefício, mas tudo isso tem que estar dentro de laudo, dentro de históricos médicos, dentro de receituários, de remédio. Esses laudos, eles devem estar, querendo ou não, mesmo que a doença seja incurável, que ela seja permanente, mas esses laudos devem ser atualizados. O INSS pode te chamar para a perícia no pente fino nas revisões? Pode. E todas as vezes que ele te chamar, você vai ter que comprovar através de laudos médicos. Por isso é importante, um laudo ele deve ter de 30 a 45 dias no máximo, com o seu nome completo, o nome do médico, o CRM, carimbo, assinatura, o CID da doença, está identificando qual é a doença. Esse tempo previsto
que você vai, por exemplo, precisar para se recuperar, no caso de um auxílio-doença, se a doença é uma dessas doenças graves e permanentes que não tem cura, esse médico ele já vai colocar ali que ela é incurável e ele está sugerindo a aposentadoria por invalidez, tá? Caso você passe num pente fino, o perito ele pode te encaminhar para a reabilitação profissional, como nós falamos. Não existe tratamento para essa doença. Se você já está, por exemplo, aposentado por invalidez, você vai ser encaminhado, por exemplo, para a reabilitação por essa doença, a gente sabe que não tem lógica, mas você não pode negar a reabilitação profissional. Então, seja encaminhado. Leve toda a sua documentação na perícia da reabilitação, você vai mostrar. Olha, foi um erro me encaminharem para cá. Caso o INSS, você tenha essas doenças e o INSS não reconheça ou não queira aceitar ou mesmo lhe conceder um benefício, você vai ter que entrar para as vias judiciais, abrir uma ação contra o INSS, requerendo. Por quê? Porque você é portador de uma doença incurável. O INSS não tem nem que discutir com relação a isso. Agora, quanto à chamada para o pente fino, no caso de aposentadoria por invalidez, vocês sabem que, nós já falamos, existem algumas exceções. Aqueles segurados aposentados por invalidez com mais de 60 anos, aqueles que já têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, não podem ser chamados. E os portadores do HIV. Essas outras doenças, elas não estão relacionadas aí nessa exclusão, olha só está relacionado à AIDS. E isso está dentro da lei, tá, pessoal? Mas os portadores dessas outras doenças incuráveis podem exigir sim, no caso, a exclusão das perícias de pente fino ou de qualquer outro tipo de revisão. Você, como nós falamos, vai provar essa incapacidade. O perito, ele pode sugerir, no caso, se você vem de um auxílio-doença e é descoberto que você tem essa doença incurável, permanente, o perito ele pode sugerir diretamente no INSS a sua aposentadoria por invalidez, apesar que isso é muito difícil, tá? Eles estão negando até para a gente estar numa cadeira de roda, deitado numa cama, não é fácil fazer com que o perito entenda. Como nós falamos, o perito é uma pessoa fria, ele não está ali, por exemplo, se sensibilizando com a situação. Ele vai fazer uma análise técnica e muitas vezes também exageram também, né? Exageram. Muitas vezes o cara está de mau humor, a pessoa está de mau humor e acaba descontando os problemas da vida pessoal em cima dos segurados. Muitos já foram humilhados, nós já falamos, você também tem direito, se caso você passar por uma humilhação, de processar o perito, independente do INSS. Você pode fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina, você pode abrir um processo pedindo danos morais pela humilhação, pela irresponsabilidade, falta de profissionalismo desse perito, porque ele tem uma ética médica a seguir, tá? Qual é a diferença da incapacidade, por exemplo, permanente para a aposentadoria por invalidez? Nenhuma. Incapacidade permanente é o nome que foi dado depois da reforma da Previdência, é a antiga aposentadoria por invalidez. Bom, o perito do INSS, nós já falamos, se ele negar quais são, tá, os caminhos que você pode tomar. Vale sempre lembrar, se você for aposentado por invalidez e você não tiver condições, por exemplo, de viver a sua vida normalmente sozinho, você não tem capacidade, por exemplo, para tomar um remédio, controlar um horário para um remédio, você não consegue fazer os afazeres da sua casa, comida, você não tem ninguém, não tem família, mora sozinho, o INSS vai te pagar 25% a mais no valor da aposentadoria para que você contrate um cuidador, tá? Depois da reforma da Previdência, as aposentadorias por invalidez, a forma de cálculo também diminuiu. Isso deve ser levado em conta, tá, pessoal? Antigamente, o INSS, antes da reforma, quem se aposentava por invalidez praticamente recebia o mesmo valor que recebia aí quando estava no mercado, na ativa, trabalhando normalmente. Após a reforma, esse cálculo, eles estão juntando todas as contribuições, até as menores, aumentou o divisor aí, e eles fazem um cálculo até chegarem numa média, e está acontecendo uma perda para esses segurados que se aposentam depois da reforma. Chega a se receber somente 60% do que era o salário, por exemplo, que tinha aí fora no mercado de trabalho. Então, há uma queda muito grande, tá? Tem muitos segurados aqui, muitos inscritos aqui no canal que já reclamaram com relação a isso. Mas infelizmente, o INSS está fazendo de uma maneira também para não incentivar
as pessoas correrem muito atrás de aposentadoria por invalidez. É claro que é um direito, nós sabemos. Eu estou aqui do lado de vocês para defender, mostrar os caminhos. Mas nós sabemos como funcionam certas coisas aqui no Brasil, né? Infelizmente, nós sabemos que às vezes as leis não são para ajudar. Ao contrário, as leis são para tirarem direitos, né? E aqueles que deveriam zelar pelo cidadão, pelas leis, são os que mais acharcam, são os que mais nos roubam. Infelizmente, funciona assim, e essa é a verdade. Mas é isso, meu amigo, minha amiga. Confiar em Deus, seguir em frente de cabeça erguida. Quem é bom já nasce pronto, dizia minha avó, né? E também quem é ruim já nasce ruim. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham gostado da informação, a maneira que nós trazemos aqui conhecimento, mostramos caminhos. Se gostou do vídeo, dá um likezinho, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ser beneficiado sempre que nós colocarmos aqui novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre comigo, que me acompanham muitos desde o início do canal, meu muito obrigado, meu forte abraço, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.